Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme a gente estar aqui na Cervejaria Invicta, fazendo a abertura do primeiro Pint of Science que está sendo realizado no Brasil. Eu sou o professor Dario Zamboni, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da USP, do Departamento de Biologia Celular e Molecular. E, como eu mencionei anteriormente, é um prazer enorme a gente estar fazendo a abertura desse Pint of Science que está sendo inaugurado no Brasil. Hoje a gente vai coordenar o evento intitulado A Genética como Modalidade Olímpica. E antes de apresentar os debatedores, as pessoas que vão falar e proferir palestras e fazer intervenções com vocês, eu queria fazer uma breve introdução sobre o evento e dar alguns recados. O Pint of Science foi idealizado na Inglaterra em 2013, onde se percebeu que seria muito legal você tirar os cientistas dos laboratórios e colocar eles em ambientes agradáveis, que eles pudessem interagir com as pessoas e assim fazer a divulgação científica, que é trazer a parte científica para uma comunidade e discutir sobre ciência em um ambiente agradável. E assim a gente estimula a popularização da ciência e então levando sempre os cientistas para fora da universidade, para o ambiente onde as pessoas podem discutir ciência fora do ambiente acadêmico. Esse ano a gente tem o Pint of Science continua existindo, ele é um evento simultâneo que acontece no mundo inteiro, e a gente tem 12 países participando do Pint of Science, começando hoje. Então, ao todo, são mais de 100 cidades no mundo inteiro, e a gente no Brasil tem 4 estados diferentes hospedando os Pint of Science, e aqui nas 7 cidades diferentes brasileiras estão fazendo, e é uma alegria a gente ter Ribeirão Preto como sendo uma dessas 7 cidades que está hospedando o Pint of Science. Em Ribeirão a gente tem 3 locais do evento, um deles é aqui na Cervejaria Invicta, também está acontecendo no Cervejário e na Cervejaria Lund, a realização do Pint of Science é um ponto muito importante mencionar, ela só foi possível no Brasil, em Ribeirão Preto, por uma parceria com diversas entidades, e eu vou ler para não perder nenhum dos patrocinadores. Então, uma parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, com o Polo de Ribeirão Preto, do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, do Centro de Terapia Celular, com importante apoio da FAPESP para esses 2 últimos eventos, o Neuromate, a Rádio USP Ribeirão Preto, o Parque Supera e o patrocínio nacional da Elsevier. A gente tem uma boa notícia para todo mundo, contribuindo para a difusão da ciência. A gente tem o prazer de informar que todos os participantes que estão aqui hoje podem receber 3 meses de assinatura grátis da revista Scientific American, e para isso basta preencher o formulário online de avaliação do evento que está no folheto que vocês receberam. E um último lembrete para todos que estão dirigindo: é importante lembrar que quem está bebendo não deve dirigir. Então, vamos pensar em pegar um táxi quem está consumindo bebida alcoólica, ou então escolher um amigo da vez para poder dirigir, e a gente sugere que o amigo da vez faça um rodízio. Então, hoje um amigo dirige, outro dia não bebe, ou amanhã outro vai revisando, de modo que ninguém dirija bebendo. Então, essa é uma mensagem importante que a Pint of Science gostaria de trazer para vocês, para não consumir bebida alcoólica e dirigir no mesmo dia. Bom, falar então um pouquinho sobre o nosso evento de hoje. A gente vai ter um evento no qual 4 pesquisadores vão estar falando sobre genética como modalidade olímpica e discutindo alguns temas de interesse relacionados à genética. E a ideia é fazer apresentações curtas em que vocês podem se manifestar, ou dar ideia, ou dar sugestão, ou discutir, ou questionar. Então fazer em forma de diálogo, de modo que a gente possa ter uma interação ativa. Então não precisa ficar envergonhado de levantar a mão e querer fazer uma pergunta. Essa é parte da ideia, e a gente tem um ambiente de conversa informal em que vocês podem conversar com os pesquisadores responderem, surgir outras perguntas, e eventualmente isso é uma atividade bastante positiva, que a gente encoraja esse diálogo entre os pesquisadores e quem está assistindo ao evento. A gente vai ter fazer uma
descrição dos participantes de hoje, que vão compor os palestrantes. O primeiro a proferir a palestra vai ser o Luiz Pinto dos Santos, que ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe. Recentemente ele ingressou no mestrado em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Outro palestrante é o Gustavo Borges, que ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, no campus aqui de Ribeirão Preto. Atualmente ele é mestrando em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A outra palestrante é a Silvia Sanches, que ela é graduada em Ciências Básicas, com ênfase em Biologia pela Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade de Assunção. Atualmente ela é estudante de doutorado do programa de Oncologia Clínica, Células-Troncos e Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E o último palestrante é o João Paulo Lopes Silva, graduado em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas, e atualmente ele é doutorando pelo Laboratório de Hematologia Translacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo. Então é um prazer enorme hospedar e fazer a abertura desse importante evento, e eu queria já passar então a palavra para o primeiro palestrante, que é o André Luiz Pinto dos Santos, e já pedir uma salva de palmas para ele. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença, né? É muito importante ver que, de fato, a população ribeirão-pretana gosta de ciência, né? Antes de qualquer coisa, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, eu gostaria de saber, assim, quem de fato aqui é ligado à academia, à USP ou qualquer outra universidade. Levante a mão, por favor, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Ou seja, temos público que não é ligado à academia. Isso é bom, isso é bom. Bem, gente, antes de qualquer coisa, antes de começar o nosso tema propriamente dito, vocês perceberam que o meu sotaque, não sou daqui, né, como ele falou, né? Eu sou de uma cidade chamada Lagarto, no interior de Sergipe. Vocês conhecem Lagarto, pessoal? Não conhecem, ficaram sem o WhatsApp há umas 2 semanas por causa da minha cidade, viu? Então respeito o Lagarto, por favor. Brincadeira, pessoal. Bem, antes de começar o nosso tema, eu gostaria de apresentar para vocês algumas tabelas que, por algum acaso, me impressionaram, assim, né? Por exemplo, aqui nós temos a tabela do PISA, que é um programa que avalia a educação básica no mundo. E o Brasil, em relação ao desempenho dos alunos de ciência, está na 59ª posição de 65 países. Isso é muito preocupante. Mas a gente pode argumentar que, de fato, não existe investimento, a formação dos professores de ciência está um pouco decadente, os cursos de atualização são inexistentes. Explicaria nossa posição, nossa vergonhosa posição. Bem, o segundo ranking que eu venho trazendo aqui é o ranking do Top 100 da Nature, que o ano passado eles publicaram esse ranking falando sobre a posição dos países nas revistas de grande impacto. O Brasil apresenta a modesta posição do 23º. Poderia ser pior, mas também poderia ser bem melhor, né? Somos a 7ª economia do mundo, por que não estar entre os 10 também, né? E tem pesquisadores aqui que contribuíram para essa posição, né, Darim? Enfim, esse outro ranking aí é o quadro de medalhas de Londres 2012, e no quadro de medalhas da Olimpíada passada a gente ficou em 22º lugar. A explicação para isso seria a falta de investimento em esporte, e a gente sabe como os nossos atletas vivem aqui em condições às vezes precárias. Eu queria que vocês observassem que, aliás, quem não está conseguindo ver, eu posso falar que dos 10 primeiros países que estão ali, em relação ao quadro de medalha da última Olimpíada, 6 desses estão também nas primeiras posições das publicações de revistas de alto impacto, né? Ou seja, a gente já pode começar a concluir que existe uma relação entre ciência e esporte. Daqui a pouco a gente volta nesse tema. Mas a tabela que eu não me conformo, o ranking que eu não me conformo, porque eu não achei argumento para isso, é esse último ranking aqui, pessoal. Bem, em relação aos povos que bebem mais cervejas no mundo, nós estamos em 27º. O que é isso, pessoal? Que vergonha! Olha, para a gente começar a resolver isso agora, um brinde à ciência, por favor. Vamos começar a resolver para ver se melhora essa média, tá entendendo?
A Invicta agradece. Então, brincadeiras à parte, pessoal. O que a gente veio fazer aqui foi divulgação científica. E aproveito para falar das pessoas que não são da academia, que nós estamos tentando pagar uma dívida que temos com vocês. O brasileiro paga seus impostos e esses impostos são revertidos, obviamente, para a ciência. Se gasta muito em ciência, apesar de não ser suficiente, né? Então, o cientista ele tem como obrigação fazer divulgação científica. A gente não tem muito tempo, mas é uma coisa bacana iniciativas como essa. E por que a gente tem que fazer a divulgação científica? Um dos aspectos é para desmistificar essa ideia aqui, essa foto da Folha de São Paulo, que publicou sobre esse evento que aconteceu no dia de hoje, e colocou uma foto clássica do Einstein, um cara de louco, todo despenteado, né? Enfim. Eu acho que eu sou cientista em formação, eu não me pareço com esse cara, não. Eu acho que eu me pareço mais com esse, né? Minha mãe disse, tá? E, por exemplo, a Silvia, eu acho que ela parece muito mais com essa jovem Anne Hathaway. Eu não sabia que era ela, mas ela realmente se parece muito mais do que com Einstein, né, gente? Vamos combinar. Então, o Python Science tenta desmistificar o cientista. Essa é a ideia do Python Science e da divulgação científica como um todo. Precisamos fazer propaganda dos nossos trabalhos. Para a população, o cientista é sim uma profissão muito importante, mas especificamente o que eles fazem ninguém sabe muito não. Ficam trancados no laboratório, são um pouco antissociais, enfim. Mas não é assim, né? Então, eu acho que em eventos como esse a gente tem possibilidade de mostrar a nossa verdadeira face. E o Python Science, como foi falado, foi uma ideia que surgiu lá em Londres. Hoje, amanhã e quarta-feira estará acontecendo o Python Science nesses 12 países aí. É bastante coisa, mais de 100 cidades, mais de 300 bares vão fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, bebendo e falando de ciência. Geralmente a gente faz isso em mesas pequenas, mas não pensei nunca que vinha para um bar falar de ciência, bebendo, peraí. Para passar um minuto. Então, pessoal, falando do nosso tema especificamente, por que a gente escolheu esse tema, né? Essa foto é bem emblemática, né? O envelope lá abrindo e Rio 2016 foi a cidade escolhida para sediar as próximas Olimpíadas. Bem, foi muito emocionante, teve bastante gente chorando lá, né? Hoje em dia o Lula chora por outro motivo, mas naquela época era por causa das Olimpíadas ainda. Mas enfim, a ideia foi justamente porque esse tema foi escolhido no início do ano. A gente achou que esse ano ia estar tão tranquilo que a gente ia estar com o espírito olímpico uma altura dessa. Mas não tem espírito olímpico, só um negócio, crise na política, crise na economia, então a gente não está muito com o espírito olímpico. Mas esse ano tem a Olimpíada, pessoal, exatamente, daqui a 2 meses, tá? Então, pensando nisso, a gente resolveu trazer esse tema, né? Como é que a genética ela influencia nos esportes. E aí, para chamar um pouco a atenção, genética como modalidade olímpica. Então, eu gostaria de convidar o amigo Gustavo Borges aqui, que não é o nadador, infelizmente, para começar um pouco com debater esse tema com a gente. Sinta-se à vontade para falar. Eu vou estar aqui com vocês, enfim. Então, Gustavo. Deixa eu passar a tocha para ele aqui. Boa noite. Agora a gente vai começar a falar mesmo do esporte, o que ciência e esporte tem a ver. E como a gente já foi apresentado, trabalha com oncologia clínica, células-tronco, terapia celular, não tem como fugir da área médica. Então a gente vai tentar explicar, vou começar a explicar um pouquinho o que a medicina tem a ver com o esporte. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar seria formas não intencionais e formas intencionais que a medicina está atuando, está tendo alguma influência, né, no esporte. De uma forma intencional, a gente pode pensar, por exemplo, em testes bioquímicos para prevenir lesão. Você pode dosar essas duas enzimas, essa creatina quinase e LTH, que se estiverem num nível muito alto no sangue, pode indicar, por exemplo, que o músculo está muito estressado, que você está perto de ter uma lesão, digamos assim, espontânea. Você tem outros métodos, como por exemplo a suplementação alimentar, porque diferentes esportes pedem diferentes biotipos
E como a gente pode imaginar, o Arthur Zanetti é bem diferente do Vanderlei Cordeiro de Lima. O Arthur Zanetti é um cara baixinho, troncudo, bolado pra caramba. Então ele precisa sustentar o corpo por muito tempo no ar, às vezes só com o peso do corpo todo, só no ombro. Então tem que ter uma força absurda e isso pede que o biotipo dele seja diferente. A gente pode pensar também numa dieta um pouco mais individual. Por exemplo, alguém que tem intolerância ao glúten, ele para de comer glúten, aquilo para de causar uma inflamação no intestino dele, ele tem uma série de outras coisas ali que vai permitir que ele treine mais, ele vai ficar menos cansado. Isso já aconteceu para quem conhece tênis com o Djokovic. Em 2011 o cara parou de comer glúten, perdeu 5 quilos, ficou levinho e está voando até hoje, é o primeiro do mundo no tênis. Mas também, e tem outros testes também, que aqui o som está funcionando aqui do computador ou não? Tá indo? Pode dar play? Vai. Bom, basicamente o que esse vídeo ia falar é que existe um tal de teste de suor. Porque por incrível que pareça, até mesmo a reidratação após o treino, após os jogos, acabam influenciando na performance atlética. Porque se o cara não se hidratar corretamente, ele pode demorar mais, por exemplo, para se recuperar depois do treino e chega no jogo cansado. Só que aquilo ali, aquele teste do suor, como vocês podem pensar, é para atleta profissional e tudo mais. Se a gente quiser se reidratar, não tem problema, vocês podem tomar cerveja, a ciência diz que até 660 ml equivale à mesma coisa que água. Então tá tranquilo, terminou de jogar a bola lá na quarta-feira, na quinta, não sei, pode chegar, vem aqui, toma 2 cervejinhas e é nóis, tá valendo. Como a gente pode imaginar, também a medicina tem ajudado, por exemplo, na prevenção de lesão, na recuperação de lesão, principalmente novos métodos cirúrgicos e tudo mais. E aqui a moda do momento é a chamada terapia com plasma rico em plaquetas. O que eles fazem é simplesmente tirar o sangue mesmo, como se fosse um teste de sangue que a gente faz comumente. Centrifuga vai gerar essas 3 porções aqui, a amarelinha, que é o plasma, que é o que você vai utilizar, o plasma rico em plaquetas. Glóbulos vermelhos aqui no meio não está aparecendo direito, mas tem uma camadinha branca, que é as células brancas, que é a célula de defesa mesmo do organismo. Então você vai pegar esse plasma, você vai injetar na lesão que você teve, por exemplo, você teve uma lesão muscular, uma fibrose, alguma coisa assim, uma torção no joelho. Isso também já foi utilizado, ganhou muito moda porque tem esse japonês aqui do beisebol, Takashi Saito, que depois de arremessar sei lá quantas 1000 bolas na temporada, porque eles arremessam cerca de 100. Opa, tá bem melhor. Ele chega a arremessar cerca de 100 bolas por jogo, então você imagina a repetição, lesão por esforço de repetição que esse cara deve ter, deve ser monstruosa. E aí, um belo dia na temporada, o médico chegou para ele e falou: então, você está machucado e vamos ter que fazer cirurgia. Pô, mas quanto tempo vai demorar? Pode demorar de 10 a 14 meses para você voltar. Ele, caramba, vou perder a temporada, meu patrocínio, não sei o que, o cara ficou mal. Aí ele resolveu apostar naquele plasma rico em plaquetas. E 3 meses depois o cara estava de volta. Então depois disso, virou a modinha falar que o plasma rico em plaquetas cura uma série de lesões, mas a gente sabe que é para algumas em específico. Então, muita gente acabou se perguntando se isso que ele fez era doping, porque a Agência Mundial Antidoping diz que se você reinjetar sangue, isso é doping, você pegar seu próprio sangue para injetar em você mesmo, isso é considerado doping. Todo mundo ficou se perguntando se era doping ou não, porque foi o que ele fez, ele pegou o sangue dele e introduziu de novo. É doping ou não é? Alguém sabe o que é doping? Eu vou... E aí, pessoal,
Vocês chegaram a escutar o exemplo do... Tá ruim o som, né? Você pode vir um pouco mais pra frente, pessoal. A gente definiu o DOP agora, e ele mostrou uma situação e perguntando a vocês, de fato, isso é DOP ou não é? Acho que fala um pouquinho aqui. Segundo a definição da Agência Mundial Antidoping, doping é a violação de uma ou mais regras previstas no artigo 2.1 ou 2.8 do Código da Agência Mundial Antidoping. Esclareceu bastante, né? Esclareceu bastante. Mas aí tem uma fonte muito melhor que todo mundo aqui que é da academia usa, tenho certeza, que é a Wikipedia. A Wikipedia diz que doping é você utilizar qualquer substância que te dê alguma melhora na performance atlética. E ela tem que estar contida na lista de proibição da Agência Mundial Antidoping. Muito mais simples. E aí, dentro dessa lista, eles têm lá 5 classes diferentes. E o mais legal de tudo é que são todas substâncias que a gente encontra naturalmente, por exemplo, numa farmácia. Propanolol, nadolol, metoprolol são medicamentos voltados para a diminuição da pressão arterial. Então você consegue encontrar isso tranquilamente numa farmácia. Deixa eu sair da frente aqui. Ou seja, tem muita gente dopada aqui nesse momento, né? Você tem, por exemplo, outros medicamentos como a furosemida, que também é voltado para diminuir a pressão arterial. Assim como você tem outros mais clássicos, como por exemplo a cocaína, todo mundo sabe que é doping, porque o atleta fica lá mais ligado e tal, então esse é mais clássico. Tem também, todo mundo, quem já foi na academia, já viu que com certeza tem uns que usam algum esteroide anabolizante, que passei no monstro daquele jeito, só tomando esteroide, não é possível. E, no entanto, tem alguns outros medicamentos que foram voltados especificamente para curar algumas doenças muito mais raras e que acabaram sendo utilizados como doping, como, por exemplo, a eritropoetina, que alguém aqui já deve ter ouvido falar por causa do caso lá do ciclista. A eritropoetina é um hormônio produzido nos rins que vai para a medula óssea e depois isso vai desencadear uma série de eventos que vai levar a um aumento no número de glóbulos vermelhos. Só que quem tem essa doença, como por exemplo a insuficiência renal crônica, ela sofre de anemia e esse medicamento foi pensado para essas pessoas, não foi pensado para nenhum esportista. E esse medicamento hoje existe, que é a eritropoetina, você vai lá, infunde via muscular, tudo mais, e você tem um ganho de anemia, você tem um ganho de glóbulos vermelhos. Só que aí, o que acontece? Se você tem mais glóbulos vermelhos, você vai ter uma oxigenação melhor no seu sangue, você vai ter uma capacidade, uma base maior para levar oxigênio para os tecidos. Você já pensou se um maratonista ou um ciclista aqui, se ele resolvesse usar um negócio desse? O cara ia demorar muito mais para cansar, o músculo dele não ia cansar de jeito nenhum. E o Lance Armstrong, ele fez isso. Ele foi pego em 2012 com essa bendita dessa eritropoetina. E ele era campeão 7 vezes seguidas da Volta da França, que é tipo a Copa do Mundo do ciclismo. O cara ganhou a maior prova de ciclismo 7 vezes seguidas, dopado. Tudo isso, a primeira prova que ele ganhou em 99 foi depois de voltar de um tratamento para câncer na próstata. O cara era o He-Man, era o Highlander. Depois de tudo isso, depois de tudo que ele conseguiu passar, ele voltou e ganhou essa prova 7 vezes seguidas. Aí todo mundo ele não pegou a primeira amostra dele no doping, lá em 2012 pegaram a primeira amostra dele de 99. Então, Lance, está dopado. Aí como vocês podem ver pela camisa dele, um monte de patrocinador aqui, todo mundo começou, gente, mas o que é isso? Um doping no meio de 7, Volta da França? Não, né, gente? Quem não erra, quem nunca errou que atira a primeira pedra. Aí então, Lance, de 2000 também deu positivo. Mas veja bem, são 7, ainda tem sim e as outras 5. Então, Lance, as outras 5 também. E aí, como vocês podem imaginar, o cara perdeu todos os prêmios, ele perdeu todo o patrocínio, foi banido do esporte, hoje ele só pedala por diversão ou corrida de caridade, essas coisas, porque o cara era um ícone, caiu um mito, porque o cara ganhar 7 vezes seguidas a principal volta, ele era um mito do ciclismo, ele era o Pelé do ciclismo.
E aí, um outro exemplo de aplicação é, por exemplo, o uso desse hormônio IGF-1, que ele foi pensado para ajudar pacientes que tinham distrofia muscular, o músculo da pessoa. Mas é tão fraco, que a pessoa às vezes chega até a morrer por insuficiência respiratória, tem uma série de complicações. E aí pensar, o IGF-1, ele ajuda a crescer o músculo. Vamos dar IGF-1, mas não vamos fazer igual a fosfetanolamina, né, e sair dando para humano. Vamos devagar, vamos testar nos camundongos e ver o que acontece. E aí testaram. Como fizeram lá o camundongo, que expressava muito essa proteína IGF-1, e isso aqui é um camundongo normal, por incrível que pareça. Isso é um camundongo normal. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, era para crescer músculo. Eu falei, já sei, será que por acaso, se a gente colocar ele para fazer algum esforço físico, ele desenvolve músculo? Aí fizeram isso, pegaram um camundongo, deixaram ele lá quietão, lá dele, e pegaram o outro e colocaram para fazer exercício. O camundongo que expressava essa proteína, essa IGF-1, mas era sedentário, não fez esforço nenhum, continuou normal. Mas maluco, o cara que fez exercício, o camundongo que fez exercício, só pra vocês terem uma ideia, se vocês procurarem no Google camundongo Schwarzenegger, vai vir essa imagem. E eu não tô brincando, isso é sério. Se vocês procurarem no Google, vem essa imagem. Camundongo Schwarzenegger. Agora vamos extrapolar um outro animal, uma vaca, por exemplo. Convido todo mundo aqui a pensar numa vaca. Pensa numa vaca se tivesse que usar desse hormônio aqui. Todo mundo deve ter pensado a vaquinha branquinha, aquelas manchinhas pretas, um sininho fazendo belém-belém. É desse jeito. Só que eu duvido que alguém aqui nesse bar pensou que a vaca ficaria isso daqui. Esse é um outro hormônio, bloquearam um outro hormônio que é a miostatina, mas também dá o mesmo efeito, dá crescimento muscular. Eu duvido que alguém pensou num boi desse tamanho, cara. É impossível. Então você já imaginou se por acaso o efeito que isso teria num atleta que realmente exige força dele, como por exemplo um levantamento de peso, ou um lutador, quem sabe até mesmo um ciclista, ou até, quem sabe, o pedreiro lá na obra, que precisa carregar aquele monte de saco de cimento, também se beneficiar bastante, né, desses músculos. Agora eu vou passar aqui para a Silvia, que ela vai falar um pouco melhor que eu. Então, continuando com a palestra, eu vou entrar mais na parte de genética, então vai ficar um pouquinho mais pesado, mas vamos tentar, com um pouco de cerveja, resolver isso aí. Então, aqui temos só pra gente relembrar, pra quem não sabe e pra quem não sabe, isso aqui é a molécula de DNA, que contém toda a nossa informação genética, os nossos genes. Então, essa molécula de DNA, ela tem 4 bases nitrogenadas, que são essas letras que vocês podem observar, que são A, T, C, G, adenina, timina, citosina e guanina. Então, essas 4 letras são o alfabeto do nosso genoma. Com essas 4 letras, a gente faz diferentes combinações que vão gerar diferentes genes, que vão produzir as diferentes proteínas que vão compor o nosso corpo todo, desde o cabelo até a pontinha do dedo do pé. Então, nós temos, por ferramentas de engenharia genética, temos capacidade de modificar essa sequência, essa ordem de letras, seja para inserir genes novos ou retirar genes. Então isso a gente faz em camundongo, faz também em macacos, eventualmente, inclusive a gente já chegou a fazer em humanos. Então, mais pra frente vamos mostrar um exemplo disso. Então, agora, tendo esse conceito na cabeça, vamos falar um pouquinho de doping genético. Então, o Gustavo já falou que o doping, seria o doping convencional, é a manipulação por meio de substâncias químicas, aquelas que o Gustavo falou que a maioria a gente pode ir comprar na farmácia, ou de outros métodos médicos, por exemplo, transfusão de sangue, pode ser uma possibilidade, para aumentar o desempenho do atleta. Então, isso por um lado é o doping convencional. Agora vamos começar falando de doping genético. O doping genético não seria da substância química
nem dar um tratamento, mas seria modificar a maquinaria genética do próprio atleta, modificar o genoma, inserir genes, manipular a expressão dos genes dele para ele aumentar a performance, o desempenho dele na competição. Então, voltando para o Lance Armstrong. O que ele fez foi pegar a injeção de eritropoietina para aumentar a performance dele e conseguir ganhar os 7 Tours da França. Agora, como seria o doping genético com o Lance Armstrong? Em vez de dar para ele um medicamento pronto, que pode ser vendido na farmácia, com prescrição médica, teoricamente, o que a gente faria no doping genético é achar uma forma de inserir novas cópias do gene da eritropoietina no genoma do Lance Armstrong. Então, como que a gente faria isso? Alguém tem alguma ideia? Injeção. Tá perto. Injeção de quê? Eu acho que para chegar lá no fundo da célula, no DNA, tem que ter uma agulha assim, ó. Injeção. É uma possibilidade. Outra possibilidade, galera, é a gente tem que ver como injetar essa cópia do DNA da eritropoietina dentro das células do Lance. Então, um procedimento, óbvio, seria uma injeção. O que mais? Outra ideia, André? Pergunta para alguém da galera. Os acadêmicos lembrem da obrigação de divulgação científica. Vamos procurar um acadêmico aqui. Eu acho que aqui só tem acadêmico. Vamos ver aqui. Como é seu nome? Gustavo vai responder essa pergunta. Como é que a gente faz para inserir um gene numa célula, Gustavo? Olha, tem determinadas maneiras que você pode utilizar. Em termos que a gente usa no laboratório mesmo, no indivíduo, assim, acho que seria um pouco difícil você conseguir injetar isso e ser uma coisa viável, certo? A gente consegue manipular a célula, por exemplo, injetando, por exemplo, um vírus que carrega uma sequência de DNA e essa célula incorpora esse vírus nessa sequência e faça expressar esse gene de interesse. Então, o Gustavo fazendo divulgação científica. Uma salva de palmas do Gustavo, divulgador científico da Invicta. Parabéns, Gustavo. Isso mesmo. Então, o que o Gustavo falou está certo. Doping genético seria, por exemplo, dar no Lance Armstrong uma injeção de vírus, só que esses vírus não vão produzir doença. Eles não vão infectar e gerar uma doença. Mas eles vão servir de vetor, de veículo para essa cópia do gene da eritropoietina que a gente quer dar para o Lance Armstrong. Isso aqui, vocês acham que já foi feito em humanos? Sim, não? Pode ser? Quem acha que já foi feito em humanos? Levante a mão. 1, 2, 3. É otimista o pessoal aqui. Na verdade, já foi feito um macaco. A gente conseguiu, mediante injeção de vírus, inserir novas cópias do gene da eritropoietina no macaco. Só que, lembrando, isso aqui foi um trabalho publicado numa revista, na Blood, uma revista muito importante da área de hematologia. Só que isso aqui não foi pensado para o Lance Armstrong. Só para deixar bem claro. O objetivo desse povo, na verdade, é a aplicação clínica. Como o Gustavo falou, os pacientes que têm problemas do rim, que têm insuficiência renal, eles não conseguem produzir a eritropoietina, então a gente teria que achar um jeito deles conseguir produzir, inserir novas cópias do gene para eles conseguirem produzir mais eritropoietina. Então aqui temos um paciente, ele está fazendo diálise. Então, isso é aplicação. Usar os métodos de engenharia genética para tratar esses pacientes seria engenharia gênica. Terapia gênica, desculpa. Mas se a gente pegasse essa mesma eritropoietina e desse para os ciclistas, a gente estaria falando de doping genético. É o uso não terapêutico. Alguma dúvida em relação a isso? Diferença entre terapia gênica e doping genético? Ficou claro? Tá. Continuamos? Então, mesma coisa com o uso de TF que zeros como o nome do Schwarzenegger.
Originalmente, ela está pensada para tratar o paciente com distrofia muscular, para ele desenvolver mais músculo e viver normalmente. Mas se a gente desce para um atleta, por exemplo, que faz levantamento de peso, a gente estaria falando de doping genético. Então, todo mundo já sabe aqui qual é a diferença entre doping genético e terapia gênica. Renata, ficou claro? Tá. E a segurança disso aí? O que vocês acham da segurança? A gente está inserindo o vírus no organismo. Pode ser perigoso. O que poderia acontecer? Vamos perguntar essa mesa internacional aqui. Sei que é tudo internacional aqui. O que você acha desses métodos que a Silvia falou? É de fato seguro? Eu sou muito da área, estou aprendendo. Tem problema. Só uma opinião sobre o que ela falou. Você acha que de fato é segura essa manipulação genética? Não. Uma colega do país? Da Colômbia falou que não. É uma participação internacional. Nossa, isso aqui está muito bom. Quem acha que não é seguro? Levanta a mão. Quem acha que não é seguro, pessoal, esses métodos aí? Oi, boa noite. Eu sou médico, a verdade é que de genética não conheço muito, mas eu acho que se o vírus tem uma mutação, pode ser um fato de insegurança. Além disso, também posso achar que, por exemplo, a eritropoietina aumenta a produção de glóbulos vermelhos, também pode fazer coágulos sanguíneos a tu cérebro. Uma trombose venosa profunda ou fazer um trombone pulmonar. Então, acho que qualquer medicação, qualquer tratamento tem seus prós e seus contras. Então, eu acho que pode ter contra também. Segurança, não tem com nenhuma medicação. Verdade. Eu acho que vale a pena correr o risco. Qual é o seu nome? Mas que mesa é essa? Não é uma salva de palmas para a mesa internacional. O Python Science agradece a participação. Então, enquanto segurança, a gente vai falar um pouquinho desses meninos bolha. Alguém já ouviu falar desses meninos? O que é isso, então? São meninos que têm problema no sistema imune deles, então eles não podem entrar em contato com nenhum micro-organismo porque eles não têm como responder para isso. Isso mesmo, esses meninos não têm defesa, eles não conseguem gerar defesas contra infecções comuns, uma gripe, por exemplo. Então, por causa disso, eles têm que viver dentro de uma bolha séria. Inclusive, vocês podem ver que ele tem uns brinquedos dele lá dentro. Então, a primeira experiência de terapia gênica em humanos foi para tentar curar esses meninos aqui. Eles não conseguem desenvolver defesas porque eles têm uma mutação no gene, no cromossomo X. Então, o que os cientistas fizeram foi tentar dar uma cópia desse gene que funcionasse, inserir mediante vírus para ele conseguir produzir defesas dele. Só que o problema, esses meninos conseguiram se curar, conseguiram sair da bolha e viver como crianças normais. Só que mais pra frente, alguns desses meninos começaram a desenvolver leucemias, câncer no sangue. Então, aí eles foram procurar, mas o que aconteceu? Qual que foi o problema? Por que esses meninos estão desenvolvendo essa doença? Então, quando eles foram estudar onde que o gene que estava faltando neles para eles conseguir produzir a própria defesa deles foi se integrar, foi se inserir no genoma desses meninos, eles descobriram que esse vírus com o gene que estava faltando se insere em regiões que mais para frente promovem o desenvolvimento de leucemias. Então, o ensaio teve que parar. Esse foi o primeiro ensaio durante os anos 90 de terapia gênica. Então, esse é o primeiro problema de segurança. Aonde que esse vírus vai parar dentro do nosso genoma? Não temos como controlar. Então, uma possível alternativa a esse problema seria o CRISPR.
CRISPR fez sucesso. Na verdade, o que é CRISPR? É uma maquinaria molecular que existe naturalmente nas bactérias. Essas bactérias conseguem combater infecções virais com o CRISPR. E o que o CRISPR faz? Quando o vírus infecta uma bactéria, parte do material genético do vírus se integra com o genoma, o material genético da bactéria. Então, o CRISPR vai no local onde está esse material genético do vírus e retira ele. Quando a galera descobriu que isso podia ser feito em bactéria, começaram a pensar, nossa, a gente pode fazer isso com células de mamífero, que já foi feito, com camundongo, e mais pra frente com humanos, o que já foi feito na verdade. Foi, acho que no Japão, com células embrionárias, eles conseguiram editar, mudar a sequência, a ordem de letras do nosso DNA em células embrionárias humanas. Então, mais pra frente, talvez, em vez de usar vírus pra gente inserir novas cópias de genes, a gente poderia usar o CRISPR, que poderia ser mais seguro. Aí nós não sabemos. Outro problema de segurança que a gente descobriu foi também em macacos. Outro grupo publicou outro trabalho com sempre o gene da eritropoietina. Eles conseguiram inserir novas cópias do gene da eritropoietina, só que qual que foi o problema? O macaco não reconhecia essa nova proteína e começou, o sistema imune dele começou a atacar essa proteína e também começou a atacar o próprio organismo do macaco. Então, aí, por causa disso, ele começou a desenvolver uma anemia, uma queda de glóbulos vermelhos, o que deu uma anemia. Outro problema foi aquilo que o nosso médico comentou. Eles tinham tanto glóbulo vermelho que o sangue não conseguia circular de forma normal. Então, a cada certo tempo, eles tinham que retirar, sangrar esse macaco para retirar os restos de sangue dele. Então, vocês acham que é possível hoje em dia aplicar o doping genético? Galera? E aí, pessoal, falou de segurança, depois de tantas informações aí, será que é seguro de fato o doping genético? O que é que vocês acham? Não é uma pergunta retórica não, vou perguntar ao parceiro aqui. Você acha de fato que o doping genético, como é seu nome? Tem. Diego, você acha que de fato o doping genético é seguro nessas condições que a Silvia falou aí? Cara, acredito que mesmo nessas condições não seja seguro. É isso, né? Pelo que a gente viu, realmente não é uma técnica ainda que tem total segurança, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que, no eventual caso dos atletas começarem a utilizar o doping genético, a gente tem que estar preparado para poder detectar esses casos de doping genético. Então, quais seriam as possíveis ferramentas, opções que a gente tem? Então, a primeira opção, vocês conseguem ver aí a imagem do passaporte. O passaporte, pelo geral, tem informações da nossa identidade, nacionalidade, sexo, data de nascimento. E os atletas dos Jogos Olímpicos, além de ter o passaporte para a identificação deles, eles têm o passaporte biológico. O que é esse passaporte biológico? No começo, para conseguir pegar os atletas fazendo doping, o que a gente fazia era testar o sangue deles, procurando as substâncias que o Gustavo falou. Só que às vezes essas substâncias ficam pouco tempo no sangue, a gente não consegue detectar rapidamente. Então, o Comitê Olímpico ficou preocupado. Como que a gente vai pegar os atletas que estão fazendo doping? Então, uma sugestão foi criar o passaporte biológico desses atletas. Por exemplo, no caso da eritropoietina, o atleta coloca a injeção de eritropoietina, os glóbulos vermelhos dele vão aumentar.
Então, em vez de tentar procurar eritropoietina nele, vamos fazer um segmento da contagem de glóbulos vermelhos. Então, aí os atletas têm que fazer vários testes de sangue para ver se o valor de glóbulos vermelhos dele se mantém ou aumenta. Então, isso aí seria o passaporte biológico que já é utilizado hoje. Então, essa seria uma primeira opção. A segunda opção, que é a figurinha do meio, seria procurar anticorpos contra os vírus que esses atletas usam para inserir o gene da eritropoietina novamente. Só que isso aí, por exemplo, uma infecção por qualquer vírus, sei lá, zika vírus, dengue vírus, pode produzir certos tipos de anticorpos parecidos com esses. Então, não seria uma opção muito efetiva. A terceira opção é tentar fazer uma diferença entre a proteína a eritropoietina que a própria pessoa produz e a eritropoietina que a gente está dando para ele. Essa seria outra opção. Pode ser a nível de proteína, de estrutura da proteína, que seria essa molécula, essa terceira imagem, ou a nível da sequência do genoma. Tipo, a eritropoietina que a gente produz, a sequência é diferente, ligeiramente diferente daquela sequência que a gente entregaria mediante vírus. Uma última opção seria, aqui temos o que seria o dogma central da biologia molecular, que o pessoal que está na área de pesquisa conhece de cabeça. Mas basicamente a gente tem um DNA que tem a nossa informação, os nossos genes. Esse DNA tem que virar proteína. Então, para esse DNA virar proteína, no meio temos o RNA que vai ser o mensageiro. Então, se por exemplo a gente pegasse de novo o Lance Armstrong e no DNA dele a gente inserisse novas cópias da eritropoietina, provavelmente essas novas cópias vão se transferir RNA. Então, o RNA da eritropoietina vai aumentar. Talvez junto com esse aumento, aumente a expressão de outros genes. Então, o que a gente vai fazer é seguir esse RNA. E esse RNA, esse conjunto de RNA que a gente vai estudar, a gente chama de transcriptoma. Então, a gente, em vez de pegar só amostra de sangue para medir quantidade de glóbulos vermelhos, a gente vai pegar também a amostra de sangue para ver a quantidade, o transcriptoma, a quantidade deles que estão sendo expressos. Então, a esse passaporte biológico, que eu já falei, vamos inserir nova informação genética. Então, esse passaporte biológico não só vai ser um passaporte biológico, agora vai ser um passaporte genético. Então, passando o tocha agora para o João Paulo. Lembrando, pessoal, que o doping genético, os testes de detecção do doping genético já vão estar na Rio 2016 em testes. Os testes vão estar em testes. Se tivesse mais recurso, já estaria até aplicado, mas por falta de recurso, então, com certeza a gente pode ter algum atleta sendo pego pelo doping genético. Por esses testes vão ter sido feitos aí na Rio 2016, né? Um novo tipo de doping, né? Não, por enquanto é só o teste mesmo. Assim. Pode continuar. Então, pessoal, boa noite. O meu nome é João Paulo e a minha função aqui agora vai ser falar um pouquinho para vocês, então, sobre a seleção de jovem talento. Será que com o uso da genética, um pouco sobre o que o pessoal falou, a gente consegue detectar jovens promessa utilizando a genética e assim poder descobrir esses talentos para que eles possam ser acompanhados durante seus treinamentos e eles possam atingir uma alta performance. Então, como a gente sabe, as Olimpíadas vão ocorrer esse ano aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, está chegando, faltam hoje exatamente
74 dias. E lá no Rio de Janeiro, então, vão ser disputados 44 modalidades de esportes diferentes, como o ciclismo, está passando ali, ó, vocês podem observar. Vão ser 33 esportes diferentes. Foi marcado. Foi combinado, a gente contratou esse pessoal para passar. Obrigado, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal. O Pink of Science agradece. Então, aí eu gostaria de perguntar para vocês, ver o que vocês acham sobre dentre essas várias modalidades. Será que antes de começar a praticar uma modalidade, a gente devia observar as características que nós temos, algumas características fenotípicas, para só assim depois a gente escolher um esporte? Então é isso que a gente vai tentar responder aqui para vocês. Então a busca por um talento esportivo é como a gente vê ali na imagem, é como procurar uma agulha no palheiro. Ou seja, o talento esportivo, ele quer dizer que é uma pessoa numa idade precoce que ele tem características específicas que pressupõem que ele vai desenvolver durante sua vida de treinamento e ele vai atingir um alto rendimento, ou seja, uma alta performance. Então aqui a gente vai tentar falar de atletas de elite, não aquele esportista que pratica um esporte durante a semana, uma outra vez. A gente está falando de esporte de alta performance, de elite. E então vou perguntar assim para vocês, como exemplo aqui eu coloquei o voleibol e a ginástica. Que características vocês acham que uma pessoa tem que ter para praticar o voleibol? Vamos lá, o André, cadê o André? Estou aqui, João. Me ajuda aí, vamos perguntar o colega aqui. Como é seu nome? Rafael. Bem, Rafael, então o que você acha que um atleta tem que ter de característica para praticar, por exemplo, o voleibol ou a ginástica artística que está ali do lado? Bom, no caso do vôlei, eu acho que a altura ajuda muito, né? E uma resistência muscular, porque tem muito impacto. Eu já vi muito vôlei de machucar, articulação por causa disso. Muito bem, muito bem. Bom, então essas foram as características que ele achou que uma pessoa tem que ter para desenvolver o voleibol. Eu coloquei algumas aqui que eu acho que a pessoa tem que ter, como a pessoa tem que ser alta, claro, para jogar basquete, ter braços longos, a pessoa tem que ter uma alta potência anaeróbica e aeróbica, uma boa coordenação, tem que ter uma inteligência e espírito corporativo, porque é um esporte em equipe. Já na ginástica eu coloquei algumas características como tempo de reação e força explosiva, uma baixa estatura e uma alta concentração e capacidade de manter essa concentração por um longo período. Então, será que com a genética a gente pode, além dessas características que a gente citou, o fator genético pode contribuir para a pessoa desempenhar melhor, ter uma melhor atividade, um melhor desenvolvimento no esporte? Então, eu queria destacar aqui esse programa que chama Brasil Rumo a 2016, está escrito atrás da luminária lá. Ele foi iniciado aqui no Brasil em 2012 e no que ele consiste? Consiste na avaliação de jovens, de crianças, pela busca de talentos ainda precoces. Então, eles avaliavam 5 componentes diferentes, dentre eles a parte biométrica, eles faziam algumas medidas na massa corporal, estatura, entre outros. Eles avaliavam o componente psicológico da pessoa, porque para você praticar um esporte em alto nível, você tem que conseguir se concentrar. Outro componente que eles avaliaram foi a questão físico-motor, que é muito importante, se o atleta tem força, velocidade, dentre outros parâmetros. E também os parâmetros ambientais, e que ambiente que esse atleta vive, a escolaridade, o IDH, onde esse atleta mora, então tudo isso é importante. E o interessante desse projeto é que, além desses 4 componentes, eles colocaram um componente que a gente está comentando aqui, que é o diferencial desse projeto, é o componente genético. Então, eles avaliaram todas essas características do atleta, essas 4 características, além do componente genético. Eles fizeram coleta de amostras de DNA desses jovens e avaliaram a sequência genética para ver se eles tenham alguma variante que poderia proporcionar alguma melhora frente aos concorrentes. Então, nesse primeiro estágio,
desse programa, eles avaliaram todas as características e selecionaram alguns atletas que foram direcionados para alguma determinada modalidade esportiva devido suas características específicas. Já aqueles atletas que não tinham nenhuma característica selecionadas por eles para praticar algum esporte, eles direcionavam esses atletas para um exame de carreira profissional. Então, esse programa tinha parceria com várias empresas e essas pessoas que não tinham aptidão para esporte, eles não ficaram sem nada. Eles ganharam uma orientação vocacional e uma colocação no mercado de trabalho. Então, é um projeto bem interessante. Esse tipo de projeto que relaciona genética com o esporte, ele já é desenvolvido em países como Canadá, Estados Unidos e Rússia, e ele teve início aqui no Brasil em 2012. Eu procurei saber se algum atleta que vai disputar as Olimpíadas no Rio 2012 passou por esse programa que foi iniciado em 2012. Infelizmente eu não consegui encontrar nenhum atleta. Eu acho que pode ser mesmo que nenhum atleta que vai disputar as Olimpíadas esse ano passou por esse tipo de programa, porém esse programa é um programa a longo prazo e eu acho uma ideia muito interessante que tem que ser continuado. E voltando aqui então para nosso tema que é a genética, a gente sabe que o DNA, como a Silvia falou, tem essas sequências dessas letrinhas que ela falou para vocês, e essas sequências vão codificar então os genes, que quando expressos, eles codificam as proteínas que dão as características. E esses genes, eles são compactados dentro da nossa célula da forma que ele forma essa estrutura que a gente chama de cromossomo. Então, as células dos humanos, elas são formadas por 23 pares de cromossomo. Um é herdado do pai, 23 são do pai e os outros 23 são herdados da mãe. E em 1989, um grupo de cientistas, eles decidiram sequenciar essas sequências de bases nitrogenadas do genoma inteiro dos humanos. E em 2001 eles publicaram nessas importantes revistas a Nature e a Science, então o resultado de quase todo esse sequenciamento de genes dos cromossomos humanos. E eles averiguaram que nós temos por volta cerca de 25 mil genes. E o que eu quero dizer com isso? É que dentre esses 25 mil genes, a literatura mostra pra gente que mais de 200 genes são relacionados com práticas esportivas e como que isso pode ser utilizado na busca de novos atletas. Então esse componente genético, ele pode ser sim alterado devido aos fatores ambientais. O genótipo, ou seja, essas características que a gente tem dentro do DNA, ele quando é expresso, ele vai então resultar no fenótipo. São essas características que a gente tem. Por exemplo, se a pessoa tem um olho azul, se a pessoa tem um olho castanho, se ela vai ser alta, vai ser baixa. Isso é influenciado pelo genótipo. O resultado disso é o fenótipo. E quando os fatores ambientais atuam no fenótipo, ocorre essa variação fenotípica. E como os genes vão estar atuando nessa variação fenotípica, é o que eu vou falar agora. Um exemplo de um gene que está relacionado com o esporte é a actina 3. Essa proteína ela tem função na contração muscular. Em pessoas que receberam genes normais, tanto do pai tanto da mãe, como esse primeiro exemplo aqui, na sua forma ativa, essas pessoas vão desenvolver uma musculatura de contração rápida. Então ela vai ter capacidade de explosão e de força bem maior que, por exemplo, uma pessoa onde o gene herdado tanto do pai como da mãe, nesse segundo exemplo aqui que eu estou apontando, onde o gene é mutado. Então essa actina 3, ela vai ser traduzida em uma forma alternativa. E essa forma ela vai gerar uma musculatura de contração, uma contração mais tardia, ou seja, ela vai ser mais lenta. Então, com a averiguação se esse gene é ou não mutado,
cientistas, alguns esportistas dizem que a pessoa que tem uma contração mais lenta, ela é direcionada a praticar esportes que tem uma maior, que não precisa de muita explosão. Por exemplo, a maratona. Um atleta que pratica maratona, ele precisa de resistência, então a musculatura dele tem que ser mais lenta. Já um atleta de explosão, como por exemplo o Usain Bolt, que é um tiro curto, ele precisa de uma musculatura, de uma contração bem mais rápida. Então, será que a gente avaliando um único gene, como por exemplo a actina 3, a gente pode determinar se uma criança ela deve praticar um esporte de explosão ou um esporte que precisa de muito mais esforço? Aqui nessa figura embaixo a gente mostra que esportes olímpicos onde precisa força, a gente não observa esportistas com a presença do gene mutado para actina 3. Então, essa evidência é bem forte, mostrando que tem uma relação aí desse gene com o tipo de esporte ser praticado. Já esportes que precisam ter resistência, no caso de maratonas, a gente observa aqui, ó, mais ou menos 25% dos atletas olímpicos, eles têm sim esse gene da forma mutada. Então, mostrando que há sim uma relação entre determinados tipos de genes, se eles estão ou não presentes, e o tipo de esporte a ser praticado. Aqui como exemplo, então, como eu falei, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi medalhista de bronze em Atenas 2014. Ele muito provavelmente vai ter uma musculatura de contração mais lenta, e o Usain Bolt, que tem uma musculatura provavelmente de contração mais rápida. Se alguém tiver interesse de saber como que o seu gene actina 3 está, se ele está mutado ou não, essa empresa aqui lá nos Estados Unidos, a Genome Express, ela realiza esse teste. É só você coletar uma amostra do seu DNA, pode ser até mesmo pela saliva, e por um precinho aqui, camarada, de $100, você vai ter esse resultado, você vai saber se você pode correr ou não, se você vai dar um tiro curto ou um tiro longo, né, João? Já pensou você tendo que fazer maratona? Você vai torcer pro seu gene estar ali na forma normal, pra você não precisar correr muito, né? Só uns tirinhos já funcionaria, né? Bom, e ainda falando desse gene, ele é um gene bem pop, assim, relacionado ao esporte. Em 2009, um programa esportivo da TV Globo vi uma reportagem sobre esse gene também, e eles quiseram tirar a prova. Então eles pegaram esportistas brasileiros que alcançaram assim, um alto nível dentro do seu esporte, como por exemplo o Neymar, a Daiane dos Santos, a Fofão, são todos campeões ali em suas modalidades. E todos os esportes praticados por eles, foi visto que eles deveriam apresentar a forma normal do gene actina 3, apresentando então uma musculatura rápida. Eles mandaram amostras de DNA desses atletas para um laboratório lá na Austrália, em Sydney, e realmente foi comprovado que todos eles apresentavam o gene na sua forma normal. Já para esses outros 3 atletas aqui, o Vanderlei, o Gustavo Kirtan e o Leandrinho, eles são atletas que esse tipo de esportes que eles praticam, eles deveriam ter pelo menos um gene mutado, porque eles precisam de uma musculatura com uma contração mais lenta. Só que, especificamente o Vanderlei, deu justamente ao contrário, gente. Ele tem a proteína actina 3 na sua forma normal. Então seria recomendado para ele fazer, se ele fosse querer correr, para ele fazer tiros curtos. Então quer dizer que se a gente levasse ao pé da letra isso, quando o Vanderlei tinha, sei lá, 12 anos, se fizesse exame, você ia falar para ele, olha, você não pode fazer maratona porque você não tem o gene mutado. Só que, gente, ele corre 42 quilômetros facilmente. Ele foi era para ser medalha de ouro, só que o padre foi lá, né, fez favor de empurrar ele, atrapalhou ele e ele ficou com a medalha de bronze. Então, fica a dica aí, se será realmente que o fator genético ele pode determinar a escolha de um esporte? Então, como é o seu nome?
Se a Manuela vai responder essa pergunta aí, que ficou meio retórica, né? Você acha, Manuela, que o fator genético ele é tão determinante assim para a escolha de um esporte? Eu acho que, como ele disse, se trata de apenas um fator. Porque, por exemplo, a Tina 3 que você disse, ela vai responder em relação a você ter capacidade de ter fibras musculares de explosão ou de resistência. Mas, por exemplo, um outro fator que poderia ser determinante é a quantidade de mitocôndria por célula, que aí vai influenciar na quantidade de ATP que você gera para disponibilizar energia para o seu músculo. Então, isso também faz diferença para poder determinar se você é bom para uma prova de resistência ou de explosão, que faz diferença você ser o Neymar ou você ser um maratonista. E aí você diz. Gente, a Manuela tocou de mitocôndria, lembrou de minha mãe, até emocionei aqui. Uma salva de palmas para a Manuela. É maravilhoso essa explicação. Tchau. Bom, então, justamente obrigado, é isso mesmo a ideia. E tentando responder isso, eu trouxe para vocês um estudo que foi publicado o ano passado por um grupo de pesquisadores aqui no Brasil, da USP lá de São Paulo. E a ideia deles, então, foi avaliar não unicamente um gene, como, por exemplo, a actina 3. Eles tentaram avaliar o genoma inteiro. Aí sim, aí a gente conseguiria responder um pouco melhor essa pergunta. E como eles fizeram isso? Então, eles recrutaram 13 indivíduos da Academia de Polícia Militar lá em São Paulo e colocaram eles para praticar exercício durante 18 meses. E o que eles fizeram? Eles coletaram amostras de DNA no início dessas atividades físicas, no início do primeiro mês e no final, após esses 18 meses. O que os policiais tiveram que fazer? Eles tiveram que correr 3 vezes por semana, durante esses 18 meses, 80 minutos, essas 3 vezes por semana. E após esse período, então, coletaram a amostra de DNA deles e fizeram esse ensaio aqui que a gente chama de microarranjo. O pessoal aí de novo, a gente vai pagar só pra ver. Então, pessoal, nesse ensaio a gente consegue avaliar a expressão desses genes. E como isso é feito? Depois de coletadas as amostras, o DNA ele é convertido em RNA e através de lâminas que tem umas sondas onde esse RNA vai se ligar, a gente consegue detectar se esse gene está sendo expresso, se está sendo produzido ou não pelo organismo. Aqui a gente vê então nesse mapa que as cores vermelhas, o que significam elas? Significa que quanto mais vermelho, menos o gene está sendo expresso. A cor preta significa que o gene não teve uma alteração de expressão, ou seja, ele continua normal ali. E a cor verde significa que o gene está sendo mais expresso, ele está sendo hiperexpresso. Quanto mais verde, mais expresso. E por que está dividido ali? A gente vê um bloco em cima e um bloco maior embaixo. A gente vê que o bloco em cima é antes do início do treinamento e o bloco embaixo é após os 18 meses de treinamento. E vocês conseguem ver ali que do lado direito superior a gente vê que a maioria dos genes são verdes, né? E do lado de baixo a gente consegue ver uma maior concentração de vermelho. Já desse ponto para a esquerda a gente vê que aqui a gente tem uma predominância da cor vermelha e embaixo da cor verde. O que isso quer dizer? Que a gente consegue identificar um grupo de genes ali que foi mais expresso e um outro grupo de genes que foi menos expresso. E através de programas de bioinformática, esse grupo conseguiu determinar algumas vias biológicas, moleculares, que estavam moduladas após a prática desse esporte. Então o que eles conseguiram dizer? Que após a prática desse esporte, algumas vias estavam alteradas. Então a gente pensa assim, será que quando eu pegar uma criança, se eu pegar um grupo de atletas que atingiram uma alta performance, se quando eles estivessem no início da sua carreira a gente coletasse amostras de sangue e a gente visse que eles atingissem um ápice na sua carreira esportiva e no final coletasse também de novo a amostra e eu identificasse vias alteradas nesses indivíduos, será que com essas vias alteradas encontradas eu poderia pegar uma criança de 12 anos, fazer a avaliação desse DNA e falar para a criança, olha,
você não tem aquela via que aquele atleta de elite tem alterado. Então você provavelmente não vai ser um atleta de elite, você vai ser só mais um. Não precisa praticar o esporte. O que vocês acham disso? Isso é sacanagem, isso mesmo, eu também acho. Mas é uma coisa que pode ser feita através da genética. E falando agora mais especificamente do futebol, aqui a gente tem uma foto da nossa seleção brasileira e a gente sabe que todo mundo no Brasil, a grande maioria, gosta de futebol e se cada um pudesse escalar a sua seleção, a gente ia ter, sei lá, 200 milhões de seleções diferentes. Eu, por exemplo, aqui ia mudar a metade do time. Eu ia pôr, por exemplo, a zaga do Corinthians ia estar inteira aqui, que é o melhor time do Brasil, né? Todo mundo concorda. Calma a apresentação. Foi só falar besteira, calma. Não, é sério. Então, assim, o técnico de futebol, ele tem as suas características preferidas do jogador para poder escalar ele no time, como por exemplo, se o cara corre muito, se o cara marca bem, se o cara é um fazedor de gol. Será que a gente poderia usar alguma característica genética, algum treinador poderia escalar um cara no time de futebol, analisando a genética desse cara? Johnny, lá em Lagarto a gente já faz isso. A gente faz isso, inclusive a gente selecionou um dos melhores atacantes atualmente, o Diego Costa do Chelsea, é do Lagarto, gente. Então a gente já faz esse melhoramento lá, tá? Comprovado. Bom, então, aproveitando que o André falou do conterrâneo dele, que é o Diego Costa. Diego Costa, pra quem não sabe, ele é um atacante, é um centroavante, ele é bem grande, alto. E no futebol, esse centroavante, ele é grandão, fortão. O centroavante é conhecido por ficar dentro da área e brigar com o zagueiro, esbarrar, bater, fazer falta. O cara tem que ser grande mesmo. Só que a gente tem um caso aqui que eu queria mostrar, que é o Romário, né? Ele que é o ex-jogador atualmente, ele é senador, tá lá votando na questão do impeachment, tá todo mundo prestando atenção. O Romário, a FIFA diz que ele tem 786 gols. Já na contagem dele, que ele conta alguns amistosos, ele tem 1.002 gols na contagem dele. Eu, na minha contagem, nos meus amistosos, eu também já passei de 1.000 gols. O Sula tá aqui, a gente tem um futebol de quarta-feira, né, Sula? Ele pode confirmar isso aí. Então, o Romário, pra mim, ele, na função dele, ele foi um dos melhores. Só que a gente vê, ele é um centroavante. Só que ele não parece o Diego Costa, ele não é alto, ele não é forte, só que ele é um fazedor de gols. Então a gente vê assim que, especificamente no futebol, tá bom já, pessoal, já... Figurantes, a IPTV já foi embora, já, acabou. Então, no futebol a gente vê que algumas características genéticas, como, por exemplo, se a pessoa é muito forte, se a pessoa corre muito, às vezes ela não vai ser determinante para o desempenho em alto nível desse atleta. Por exemplo, o Romário, ele é muito bom no que faz e numa posição que todo mundo acha que a pessoa devia ser alta e forte. Já em alguns esportes, como por exemplo o atletismo, se você põe uma pessoa muito pequenininha, esmerradinha, ela não vai ter chance com um cara muito forte, bem treinado, para fazer os 100 metros correndo ali. Porém, já no futebol, sim, uma pessoa que esteticamente você acha que ela não vai desempenhar muito dessa função, ela consegue, devido a fatores ambientais, a protocolos de treinamento, ela consegue adquirir essa habilidade. Então, espero que vocês tenham entendido a questão da como você pode selecionar um atleta através da genética. E fica aí, se alguém quiser fazer um levantamento do seu jeito para ver se você ainda vai ter chance em algum tipo de esporte, né? Eu já desisti disso, eu tentei no futebol e não deu certo, e agora eu vou tentar seguir com a carreira acadêmica, eu acho que eu tenho mais futuro. Melhor. Bem, pessoal, voltei oficialmente. Eu acho que esse tá melhor. Para que serve tudo isso que a gente falou aqui, né? Para que a gente está falando disso para a sociedade? O que é que importa, na verdade, né? Tem uma perguntinha ali que a sociedade interfere bastante na ciência. A gente costuma interferir muito na sociedade, mas essa perguntinha que eu fiz ali seria a possibilidade da sociedade interferir na ciência.
né? É ético fazer tudo isso que a gente falou aqui, selecionar atletas geneticamente, fazer doping genético, é ético? Como é seu nome? Ô Maurício, é ético? Você acha que selecionar atletas geneticamente para determinado esporte? Depende, porque a gente está falando de um mercado capitalista e isso gera um lucro. Você tem investimento, você precisa ganhar um lucro, então a Nike não vai investir em alguém que não venda camiseta quanto mês. Muito bom, muito boa. Ele mostrou o aspecto capitalista e que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Agora eu quero ir para aquele pessoal ali que está passando frio, pessoal. Eu admiro muito essa mesa aqui. Eu passei aqui 10 minutos tremendo, o dedo dele já está roxo. Você acha que é ético essa questão de doping genético, por exemplo, né? Você inserir um gene para melhorar a performance de um atleta? Eu acho que se for feito dentro de uma pesquisa válida, eu acho que pode ser sim. É isso aí, gente, diversidade de opiniões, né? Então, primeiramente eu gostaria de definir esse termo, né? O que é ética, pessoal? O que é ser ético e o que é não ser ético? Vamos perguntar ao pessoal aqui dessa mesa, tudo cientista. Como é seu nome? Helder. Bem, Helder, o que é ser ético? Ou o que é não ser ético, enfim, como você define? Princípios morais, né? Dentro de uma sociedade que tem uma série de princípios morais comuns e consensuais. Muito bem, obrigado. Ele falou dos princípios, né? A ética vem sendo definida há muito tempo, pessoal. Desde Aristóteles lá, que falava de um bem comum, mas é muito difícil definir esse bem comum. Passando por Immanuel Kant, que falou que era aquilo que não é ético, é aquilo que você não quer que seja feito para o outro, né? Jesus Cristo falou algo parecido também. Mas o que seria ser ético no esporte? Vamos perguntar, colega aqui. Por favor. Qual é seu nome? Norisa. Então, Norisa, o que seria não ser ético no esporte? Eu sei, de repente contra a natureza. Boa resposta. Ligada aos valores, né, da comunidade, da sociedade. Então, a Marisa falou que não ir contra os aspectos naturais, né? Ou seja, ir além do que o natural permite. Bem, pessoal, eu coloquei essa imagem ali que eu imaginei a gente aqui no Invicta. Essa altura já tinha alguém assim, desse jeito. Nossa, apaguei o negócio. Já teria provavelmente alguém caído, né? E para tentar definir um pouco essa questão ética, a gente escutou nas falas do colega algumas coisas relacionadas... É seguro essas práticas, esses métodos? Esses métodos são de fato seguros? É uma das questões que a gente pode falar, tentar definir ética no esporte. É justo? O colega falou aqui também. Será que é justo com um competidor fazer esse tipo de modificação ou seleção? E quem não tem esse recurso, como o colega falou aqui em relação ao capitalismo? É legal? Então o colega está falando justamente daquela questão. É legal? Eu acho que a gente tem que criar certas regras para o esporte, sabe? Você não pode usar tal substância, você que altera. Criar certas regras que não para todo mundo, para todo mundo competir igual. Então, pessoal, a gente já definiu isso e viu que, de fato, se não for legal, não for seguro, não for justo, não é ético. Mas e por que, mesmo não sendo legal, nem justo, nem seguro, a gente vê, por exemplo, que as estatísticas sempre aumentam? A cada ano, o número de doping aumenta. Como você pode ver naquele gráfico ali, está difícil de ver, mas enfim, o azul seria 2014, o azul seria 2013, o vermelho 2014. Então, parece que a ética não governa o esporte. Eu acho que o colega tem mais razão aqui. Na verdade, é o dinheiro que governa o esporte. Imagine que o esporte é financiado por patrocinadores. Imagine se agora você, numa condição de num competidor, onde todos os competidores ali, você sabe que usa de métodos que não são detectáveis ainda, como por exemplo o doping genético, e você precisa ganhar, seu país quer isso, seu patrocinador quer isso, todo mundo usa daquilo, e você pensa, nossa, então eu estou sendo meio que injustiçado. Então você se submete pelas pressões que o esporte exige, né? Então a ética de fato no esporte é um pouco obscura.
A gente precisa redefinir essa questão ética no esporte. Só para mostrar aqui para vocês por que a gente está discutindo isso aqui tem um gráfico de evolução da descoberta científica, por exemplo, ao longo do tempo. Né? A ciência, ela evolui de forma muito rápida, né? O conhecimento científico evolui de forma muito rápida, enquanto as questões éticas evoluem de forma muito mais devagar, a passos de tartaruga quase. Por quê? Porque envolve muitas questões. Os aspectos ambientais, políticos, biológicos, todos eles se envolvem, jurídicos também, na questão do que é ser ético e o que é ser ético, e por isso que a gente vê que as questões éticas elas evoluem de forma muito mais devagar. O que eu quero mostrar para vocês, que a gente tentou falar aqui para vocês, é que nunca mais vocês podem olhar para essa imagem, esqueçam os personagens. Uma imagem qualquer, aquela foto final da chegada. Nunca mais vocês vão olhar para essa imagem simplesmente achando que esse de fato é o resultado mais verdadeiro. Nós admiramos os atletas porque eles parecem super-homens. Mas será que eles estão tão limpos assim? Será que de fato não existem métodos aí obscuros que ainda não sejam detectáveis pela ciência, que faça com que esses atletas ganhem? E mesmo aqueles métodos naturais. Qual é que quer falar alguma coisa? Eu acho que o esporte muda. Por exemplo, você pode olhar um jogo de futebol dos anos 60, o fenotipo do jogador é diferente ao que são agora. Você olha Pelé, era um cara forte, mas era um cara... Não era um Romário, Ronaldo Romário. É diferente. Mas eu acho que é uma dupla moral falar que um cara de alto rendimento é 100% natural. Isso é mentira. O esporte exige, você falou, tem fatores econômicos, sociais, de exigência do país, um investimento nesse atleta, que é muito caro. Um atleta de alto rendimento foi R$200 mil ao ano, como mínimo. O cara ganhou $1 milhão de reais, sem nenhum problema. Então, nenhum atleta de alto rendimento é 100% natural. Cafeína. A base da ciência é passar os limites, ir um pouco a mais do que o normal. Porque se a gente se manter normal, a gente se mantém com todo mundo. Então, se a gente pensar na gente, a gente vive a base de CAP, CNPq, FAPESP e cafeína. Gente, isso é uma denúncia séria, viu? Enquanto que os desportistas, por exemplo, fizesse a comparação dos jogadores antigos, Romário, mas, por exemplo, teve uma mudança de biotipo, mas pensa no Neymar. Neymar, se dá uma tapa no Neymar e cai, quebra logo, quebra o pescoço. Então, a questão do biotipo vai mais da seleção natural. Então, acho que vocês vão ter um maior, até que ficar maior é ruim. Aí a gente começa a ficar menor. É a briga de caça e caçador, sabe? Vai subindo, vai descendo, aquela curvinha. Mas a questão toda é dar um passo a mais. Então, não é seguro, não é legal, não é justo, mas penicilina quando surgiu também não era legal, não era justo, não era seguro. Cirurgias neuronais, até por cirurgia de apêndice, não era seguro, não era todo mundo que fazia. Então eu acho que ciência é isso. Ciência não é todo mundo que faz porque tem seus riscos, tem a sua delicadeza na ética. Complicado, quando a ciência conseguir manipular todo tipo de doping genético, conseguir detectar todo tipo de substância que pode interferir no rendimento do atleta, a gente pode falar que a gente pode botar uma regra mesmo e punir todo mundo que fizer alguma coisa errada, mas na situação que a gente está é complicado mesmo. Como você falou, a questão do doping no esporte é bem escura. E você acha que a gente deve mudar as questões éticas por enquanto? A gente tem que tentar mudar e a gente tem que tentar mudar a nossa forma de se detectar isso também, sabe? A gente tem que mudar tudo, ó. Então é isso, pessoal. Basicamente, o Bolt, dizem que ele tem uma predisposição genética a esse tipo de esporte, né?
Então, talvez, mesmo que não seja um doping, se ele já veio mais predisposto a esse tipo de competição, é como se, na verdade, ele corresse 100 metros rasos e os outros competidores tivessem barreiras, ó, como eu coloquei ali, para competir com ele. Então, na verdade, a gente não encontra nunca uma injustiça assim, né? Ou seleciona todo mundo, de repente, ou então não seleciona ninguém, né? Eu não procuro aqui trazer respostas. É só para deixar um pouco mais de pensamento, assim, ao longo desses dias aí que a gente vai passar de Olimpíada, né? E obrigado pela denúncia, né? O pessoal aqui que não faz parte desse mundo da ciência, realmente nós vivemos à base de drogas, cafeína, esse negócio assim muito louco. Então, pessoal, é dessa maneira que eu agradeço a presença de todos vocês, a paciência de todos vocês. Agradeço também ao CRID, ao IEA, ao CTC, enfim, por organizarem, realizarem esse evento, né, o apoio do Nerumate, da FAPESP, da USP-FM, da Supera, né, aos colaboradores, especificamente aqui a Invicta, né, que colaboraram com a gente. E espero que a gente possa fazer mais eventos como esse, né, de repente com mais participação da comunidade como um todo, né. Então, obrigado pela paciência, pessoal, e é isso. Bom, pessoal, foi um prazer enorme a gente fazer a cobertura e agora chegar o momento do encerramento desse primeiro dia de Pint of Science em Ribeirão Preto, que é o evento que acontece em mais de 100 cidades e acontece simultaneamente. E aí a gente tem uma alegria de Ribeirão Preto estar inserida, graças a esses patrocinadores, estar inserida nesse festival, que é super bonito, porque você traz a ciência para discutir fora do ambiente acadêmico, então eu acho que é uma atividade super legal. Então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer aos pesquisadores que trabalharam nessas apresentações, ao João Paulo, ao André, a Silvia e a Gustavo, e realmente pedir uma salva de palmas para ele e um brinde à ciência a todo mundo. Obrigado.